Então a serpente disse à mulher: Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material absolutamente fascinante que nos chegou. Olá. É um conjunto de fontes que analisam um texto com um peso cultural, imenso. Gênesis, capítulo 3. Exato. E mais especificamente a anatomia de uma mentira, contada debaixo de uma árvore. Temos o texto bíblico, claro, mas também comentários, excertos de obras como Patriarcas e Profetas e Educação. Sim. E o que me parece mais interessante aqui é que o objetivo não é só recontar a história. Não, de todo. É quase como, ver a gravação de segurança de um assalto para perceber a técnica. A nossa missão aqui é mesmo desmontar a mecânica do engano. Como é que uma mentira se torna, não só dita, mas, acima de tudo, comprada. É uma ótima analogia, essa. Porque o foco destas fontes não está no ato final, na transgressão em si, Certo. mas em todo o processo que a torna possível. A análise que nos propõe é sobre como a confiança é desmantelada, peça por peça. E não é de forma óbvia? Não é com um martelo, com uma negação violenta da realidade, é mais com uma chave de fendas, de forma muito subtil, através da reinterpretação das intenções. A ideia central que perpassa todo este material é que a mentira mais eficaz não é a mais escandalosa, é a mais plausível. E essa plausibilidade é uma construção, é algo que se constrói. Ok, então vamos a essa construção. O primeiro passo, segundo as fontes, não é a afirmação Deus mentiu. Não. É algo muito mais subtil. Começa com uma pergunta, em Gênesis 3, versículo 1. Foi assim que Deus disse? Exato. É quase inofensivo, não é? Parece um simples pedido de clarificação. Mas o que as fontes sublinham é que esta pergunta não procura informação. Não. O objetivo é outro. Procura instalar a dúvida. E só depois de essa semente ser plantada é que a serpente avança para a contradição direta. Vocês não vão morrer. Isto parece-me quase contraintuitivo. Sim, mas é isso que torna a tática tão brilhante e, segundo as fontes, tão perigosa. Como assim? A pergunta abre uma pequena brecha na armadura da certeza. Põe em causa a clareza da comunicação original, ou se calhar a memória de quem a ouviu. Será que ouvi bem? Será que percebi tudo? Relativiza a base. E a contradição frontal, o não vão morrer, só se torna audível, só ganha tração, porque o terreno já foi amaciado por essa dúvida. Certo. Se a confiança estivesse a 100%, a resposta a não vão morrer seria provavelmente um riso. Mas como a confiança já foi abalada para, digamos, 80%, a mentira já não soa a absurdo. Passa a soar a uma perspectiva alternativa. Exatamente. As fontes descrevem isto como uma tática pedagógica invertida. Ensina-se a duvidar antes de se ensinar a mentira. Uma pedagogia da desconfiança. Gosto dessa expressão. E faz todo o sentido. É como um vendedor que, antes de apresentar o seu produto, primeiro nos convence de que o que já temos não é assim tão bom. Pois, a insatisfação tem de vir primeiro. Ok, então a dúvida está instalada. Mas isso, por si só, não justifica quebrar uma regra que se acredita vir de uma fonte benevolente. Qual é o passo seguinte para que a desobediência pareça, de facto, uma boa ideia? E é aí que a estratégia sobe mesmo de nível. E as fontes são muito claras nisto. O ataque desloca-se do conteúdo da ordem para a intenção de quem deu a ordem. Ah, claro. O foco deixa de ser o que é que foi dito e passa a ser por que é que foi dito. A serpente não tenta provar que a árvore não é perigosa. Não, ela nem sequer toca nesse assunto. Em vez disso, insinua que a proibição não é para proteger, é para limitar, para reter algo bom. É uma manobra de reenquadramento genial. De repente, a questão já não é sobre obediência, é sobre opressão. É aqui que a coisa se torna mesmo complexa, porque já não se está a discutir um facto, comer isto faz mal. Está-se a discutir o caráter de Deus. Exatamente. A serpente, na prática, está a dizer: a ordem é real, sim, mas vocês perceberam mal o motivo. Não é um ato de cuidado, é um ato de egoísmo. E isso muda tudo. Muda absolutamente tudo. Uma das fontes, o livro Patriarcas e Profetas, resume isto de forma cirúrgica. Diz que a serpente insinuou que Deus retivera algo para seu próprio benefício.
Essa é a viragem. É a viragem nuclear da narrativa. Pensemos no que isto implica. A figura que era vista como a fonte de toda a vida e bem-estar é de repente reimaginada como um competidor. Um rival. Um rival que teme que as suas criaturas se tornem demasiado parecidas com ele. No momento em que essa suspeita se instala, a relação de confiança entra em colapso. O limite, a proibição, que antes podia ser entendido como a vedação de um penhasco, passa a ser visto como o muro de uma prisão. E o muro de uma prisão convida à fuga. Deixa de ser um ato de sabedoria respeitar o limite. Passa a ser um ato de libertação derrubá-lo. Exato. A desconfiança, então, não apenas permite a desobediência, ela exige-a. Torna quase uma obrigação moral para quem procura a sua própria realização. É fascinante como o mesmo mandamento pode ser visto de formas tão opostas. Diametralmente opostas, sim. Dependendo apenas da intenção que se atribui a quem o deu. A suspeita envenena a percepção. E uma vez que a intenção é vista como suspeita, a porta fica escancarada para o passo final, a grande promessa. Sim. A mentira não é apenas uma negação, não vão morrer, ela vem embrulhada numa promessa positiva e, bem, incrivelmente sedutora. A promessa de vocês serão como Deus. Ao ler as fontes, fiquei a pensar nisto. Por que é que esta promessa é tão eficaz? À primeira vista, o desejo de crescer, de evoluir, de saber mais, não é algo positivo. Parece positivo, claro. Muitas filosofias e religiões defendem a automelhoria, a busca por um estado mais elevado. O que é que há de tão problemático nesta oferta específica? Essa é a questão central. E as fontes fazem uma distinção muito, muito importante. O problema não está no desejo de ser semelhante a Deus, em caráter compassivo, criativo, etc. A promessa da serpente é outra. É diferente. É a promessa de ser como Deus, no sentido de ocupar o seu lugar como árbitro da realidade. O convite não é para amadurecer dentro de uma estrutura, é para se tornar a própria estrutura. Ah, entendo. O que está em oferta é o poder de conhecer o bem e o mal, que, no contexto deste texto, significa ter o poder de definir o que é bom e o que é mau, independentemente de qualquer referência externa. É a promessa da autonomia moral absoluta. É trocar a confiança pelo controle, então. Em vez de confiar no mapa que me foi dado, a promessa é de que eu posso ser a cartógrafa. E isso é, bem, imensamente apelativo. Acaba com a incerteza. É o apelo supremo. A outra fonte que temos, o livro Educação, liga isto diretamente ao que chama de desejo de exaltação própria. A tentação apela àquele anseio de ser o centro do seu próprio universo, de não ter de prestar contas a ninguém. A promessa de soberania pessoal. Exato. O que a serpente omite, obviamente, é o custo. A promessa é de poder, mas o preço, que não vem na etiqueta, é a ruptura da relação fundamental que sustentava a própria vida. É como se um ramo de uma árvore desejasse ser autónomo do tronco. Pode conseguir a sua independência por um momento, mas o custo é a própria fonte da sua vida. A sabedoria que é oferecida é a da separação. Uma coisa que me saltou à vista ao ler este material e que me pareceu quase assustadora na sua simplicidade é que, durante todo este diálogo, nada de concreto muda no cenário. Nada. A árvore continua a ser a mesma, as suas propriedades não se alteram, o mandamento, a proibição, não muda. A única coisa que se transforma de forma radical é a percepção, a interpretação do que aquela árvore e aquela proibição significam. O hardware é o mesmo, Certo? mas o software foi completamente reescrito. Exatamente. E isso, segundo estas fontes, revela-nos a natureza mais profunda do engano. O mal, nesta perspectiva, não é primariamente uma força criativa. Ele não cria novos mundos ou novas realidades. Certo. Ele é, acima de tudo, uma força parasitária e interpretativa. Pega no que já existe a criação, os limites, os relacionamentos e reconfigura o seu significado. A serpente não diz, esqueçam aquela árvore, eu tenho uma melhor. Não de todo. Ela diz, olhem para aquela mesma árvore, mas com estes novos óculos. Os óculos da suspeita. Com esses óculos, a proteção parece controlo, o cuidado parece ciúme e a vida parece uma prisão. É uma mudança de narrativa. A história que Eva contava a si mesma sobre o jardim e o seu criador foi substituída por outra.
Uma história muito mais sombria, mas também, de certa forma, mais excitante, porque lhe dava o papel de protagonista de uma luta pela liberdade. Sim, é isso. É quase como se o engano funcionasse como um realizador de cinema, que, usando a mesma filmagem, consegue montar um drama ou uma comédia, apenas mudando a música de fundo e a ordem das cenas. É uma excelente forma de o colocar. A música de fundo mudou de harmonia para dissonância. E essa dissonância torna a obediência insuportável. Claro. Enquanto a regra é vista como um ato de amor, não toques no fogo para não te queimares, é fácil e natural cumpri-la. Mas no momento em que a suspeita se instala de que o aviso é na verdade para nos impedir de sentir o calor, o poder do fogo que o outro quer guardar só para si, Uhum. nesse momento, tocar no fogo torna-se um ato de autoafirmação. Precisamente, a transgressão passa a ser vista não como uma queda, mas como uma ascensão. Ok, vamos tentar juntar as peças disto tudo. O que estas fontes nos mostram é um processo, uma sequência lógica. Sim, passo a passo. Começa-se por uma pergunta que semeia a dúvida sobre a clareza da comunicação. Foi mesmo isso que ele disse? Depois, ataca-se a intenção por trás da comunicação. E ele disse isso para vos prejudicar. Uhum. A seguir, oferece-se uma alternativa gloriosa baseada nessa desconfiança. Se desobedecerem, serão soberanos, e o resultado final é uma mudança total de perspectiva. A realidade objetiva não mudou, mas a experiência subjetiva dela é completamente outra. Sim, e se olharmos para o quadro geral, a grande lição que estas fontes parecem querer transmitir é sobre a centralidade e a fragilidade da confiança. Sem dúvida. O colapso que a narrativa descreve não é o resultado de um ataque externo de uma força irresistível. É uma implosão. Começa com uma suspeita interna que corrói a relação a partir de dentro. É um alerta de que nem todas as propostas de libertação, conhecimento ou autonomia são o que parecem. Algumas, apesar da sua retórica apelativa, podem ser apenas um marketing para a ruptura de relações que, no fundo, nos sustentam. As fontes parecem sugerir que o problema fundamental não foi o desejo de saber mais ou de ser mais. Esse desejo é, à partida, neutro ou até positivo. Certo. O problema foi a decisão de procurar esse crescimento através da ruptura, de definir o progresso como um ato de separação da fonte original. É a busca por um eu que se constrói em oposição em vez de em relação. Precisamente. É a escolha pela autonomia em detrimento da relação, quando, no enquadramento desta narrativa, a vida plena só existe na interdependência confiante. E isto, claro, abre uma porta para uma reflexão mais ampla, que vai muito para além desta história. Sim, é inevitável fazer essa ponte. Sem dúvida. E talvez a questão que fica a pairar, depois de analisarmos esta mecânica, seja esta. Com que frequência é que os apelos modernos, para que cada indivíduo defina a sua própria verdade ou siga o seu próprio caminho sem amarras, dependem de um passo prévio que raramente é enunciado? E qual seria esse passo? O passo de, primeiro, nos convencer a desconfiar. Desconfiar das tradições, das instituições, das relações familiares, dos princípios herdados. A ideia de que todas essas estruturas foram talvez estabelecidas não para nos limitar de forma arbitrária, mas para nos proteger. Será que a promessa de uma liberdade absoluta começa sempre por nos fazer ver os muros de proteção como se fossem muros de uma prisão? É algo em pensar.